CLS Paulo. Olá, galera que gosta do futebol goiano. Um abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. Hoje surgiu uma informação, inclusive trazida pelo meu amigo e companheiro de rádio Bandeirantes, Fernando Lima, de que Paulo Rogério Pinheiro tem a intenção de ser o próximo presidente do Goiás. Para quem não conhece, Paulo Rogério Pinheiro é filho do presidente do Conselho Deliberativo do clube, Ailê Pinheiro. Bem, primeiro, a informação ela é verídica, não há o que contestar. O Fernando é um cara muito bem informado sobre as coisas do Goiás. Eu conversei com o Paulo Rogério, né, eu quis tirar dele alguma informação extra. Ele confirmou que teve essa conversa com o Fernando, apenas colocou alguns panos quentes, né, que não é o momento para tratar disso, que o foco do Goiás agora é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, e aí quem sabe no fim do ano, e a informação é de que um grupo de conselheiros estava fazendo aí até uma espécie de um abaixo-assinado para que ele fosse o futuro presidente, que no final do ano, tendo o apoio deste grupo, talvez ele fosse candidato, e aí, sendo candidato, não resta dúvida de que será o próximo presidente do Goiás. Historicamente, eu sempre vi o Paulo Rogério citando que não queria, né, ser presidente. Também me lembro do Ailê, que sempre rechaçou a ideia de um dos filhos dele ser presidente do clube. Mas os tempos mudam, né? As coisas de um momento são de uma forma, em outro momento de outra. Paulo Rogério, que já esteve no Goiás, especialmente, eu acho que a passagem mais marcante dele pelo clube é naquele momento do futsal do Goiás, né, quando ali na virada do século, o Goiás montou um bom time de futsal, competia com as grandes equipes do Brasil, chegava nas fases decisivas da liga de futsal, né, que naquela época tinha uma sensação, era uma sensação muito grande no país, grandes públicos, e o Paulo Rogério foi quem comandou aquele processo dentro do Goiás. Depois ele acabou se dedicando mais às empresas do grupo, né, do grupo Pinheiro. Nestas empresas ele teve algumas ações inovadoras, por exemplo, essa questão dos bilhetes eletrônicos aqui em Goiânia é uma ideia dele. Esse projeto agora, que é denominado Citybus, né, que faz quase uma espécie de um aplicativo de locomoção, só que feito por vans, também uma ideia dele. Ele tinha também uma empresa aí que vendia bilhetes, ingressos, né, para shows, jogos, etc. Depois ele acabou vendendo, mas foi uma criação dele também. Então, o Paulo Rogério sempre teve esse espírito empreendedor. Eu vejo, em relação aos outros pinheiros, que têm vamos dizer assim, uma política mais conservadora, o Paulo Rogério é um pouco mais ousado, né? Ele se aventura normalmente em áreas mais novas aí do que os parentes. Eu, porque assim, se a gente observar, quem vai definir quem será o próximo presidente do Goiás será o Ailê. Talvez o Ailê já não faça aquela questão que fez no passado, né, desta escolha, talvez ele divida opiniões com outros, mas a escolha será dele. E sendo a escolha dele, acho que o grande desafio do Paulo, caso ele queira ser presidente do Goiás, é convencer o pai dele, né, porque o Ailê historicamente sempre se colocou contra um dos filhos assumir essa função. Mas ele convencendo o pai dele, o restante é muito tranquilo. O caminho é muito tranquilo para que ele chegue à presidência do Goiás. E eu gosto do nome do Paulo Rogério para esta função. Acho que é um cara que ele tem uma moral muito grande do conselho. Por que ele tem esse moral muito grande no conselho? Porque foi ele que montou o atual conselho do Goiás. Depois daquela eleição entre Paulo Lopes,
e Raimundo Queiroz, uma eleição muito disputada, né? Naquela época o Raimundo era o candidato da situação, o Paulo Lopes o candidato da oposição. A partir dali o Goiás fez uma reestruturação do seu conselho. E quem comandou essa reestruturação foi o Paulo Rogério. Então ele conhece muito bem o conselho do Goiás, conhece as entranhas do Goiás, né? Cresceu lá dentro da Serrinha. E o aspecto que eu mais gosto no Paulo é essa questão de ser um cara empreendedor. E eu penso que o Goiás chegou a hora de ter alguém com este perfil. E outra, né? Ele é filho, é muito mais fácil de convencer o Ailê do que qualquer outro de fora da casa dos Pinheiros. Beleza, gente? Mas deixa aí a sua opinião. Você acha que o Paulo Rogério é um bom nome para a presidência do Goiás? Ele poderia ser ele o cara a levar o Goiás a dar este salto que a torcida aguarda? Deixe aí a sua opinião. Vamos debatendo os temas sobre o futebol goiano, neste caso sobre o Goiás Esporte Clube, aqui no canal. Um abraço a todos vocês e deixo também um convite para vocês acompanharem um outro canal aqui no YouTube, do qual eu faço parte, que é o Futebol de Goiás e Suas Histórias, um canal dedicado à história do futebol goiano. Lá nós temos entrevistas com mais de 150 personagens, né, personalidades da história do esporte aqui em Goiás. Então fica aí o convite para você acompanhar ao canal Futebol de Goiás e Suas Histórias. No mais, um abraço a todos e uma ótima semana.